História completa da barragem de Jucazinho. Nome oficial: Barragem Engenheiro Antônio Gouveia, mas todo mundo conhece como Jucazinho, nome da antiga região que foi alagada. Fica entre Surubim e Cumaru, no agreste de Pernambuco, e é o terceiro maior reservatório do estado. Origem e ideia: anos 70 a 90. Tudo começou por causa da seca. O agreste sofre com falta de água há séculos, e o governo federal, através do DNOCS, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, planejou uma grande obra para resolver isso: armazenar água para abastecer cidades, irrigar plantações e gerar desenvolvimento. O projeto foi desenhado nos anos 70, mas só saiu do papel nos anos 90. A escolha do local foi estratégica: Vale do Rio Capibaribe-Mirim, onde a terra era forte e permitia construir uma barragem grande. A promessa era clara: acabar com a sede, gerar riqueza e mudar a vida de milhares de pessoas. Mas tinha um preço: alagar uma região inteira. Lá existiam povoados, fazendas, uma igreja, cemitérios, escolas e casas de famílias que viviam ali há gerações. Começou então um processo difícil: desapropriações, indenizações e mudança de população. Muitos saíram com dor, outros foram contra, mas a obra seguiu em frente. Muitos não quiseram sair, e essa história ficou marcada na memória do povo e nas lendas que você já conhece. Construção: 1993 a 1998. As obras começaram em 1993. Foi uma das primeiras barragens no Brasil feita com tecnologia concreto, compactado a rolo, CCR, moderna na época, que permitia fazer estruturas grandes e mais baratas. Dados da obra: 55 metros de altura, 442 metros de comprimento no topo, capacidade total de 327 milhões de metros cúbicos de água, o suficiente para encher mais de 130 mil piscinas olímpicas. Custo: cerca de 120 milhões de reais, valores da época. Concluída e inaugurada em 1998. Na época, foi motivo de festa. Era considerada uma obra do futuro, símbolo de vitória contra a seca. Quando encheu pela primeira vez, a água cobriu tudo: ruas, casas, a igreja, os túmulos. O que era terra firme virou mar d'água. Muita gente chorou ao ver suas histórias desaparecerem debaixo do reservatório. Primeiros anos: esperança e realidade, 1998 a 2012. Nos primeiros anos, cumpriu o prometido. Abastecia 13 a 20 municípios, mais de 800 mil pessoas: Surubim, Caruaru, Gravatá, Bezerros, Toritama, etc. Irrigava mais de 6 mil hectares de terra, fazendo a agricultura crescer. Produzia cerca de 500 toneladas de peixe por ano, movimentando economia. Era cheia, bonita, e parecia que nunca mais faltaria água, mas já começavam os primeiros problemas. A região tem pouca chuva e o volume demorava a se recuperar. Evaporação alta por causa do calor do Nordeste. Vazamentos na estrutura que não foram resolvidos logo. Último transbordamento foi em 2012. Desde então, nunca mais encheu completamente. Crise, seca e risco. 2013 a 2022. Veio a pior seca dos últimos 60 anos em Pernambuco. Jucazinho foi secando cada vez mais rápido. Em 2016, chegou ao volume morto, quase sem água, impossível de captar por gravidade, só com bombas emergenciais. Rachaduras apareceram na parede, vertedouros e bases. Relatórios da ANA, Agência Nacional de Águas, alertaram: risco estrutural sério, vazamentos, partes que podiam cair. O medo era grande. Se a estrutura quebrasse, cidades abaixo podiam ser inundadas. Morte de peixes, terra aparecendo, ruínas surgindo novamente, e as lendas ficaram mais fortes, pois o que estava escondido voltou à luz do dia.
Em 2017 a 2023, o governo fez uma reforma de R$ 30 milhões, reparos no concreto, impermeabilização, conserto de vertedouros. Em 2023 foi entregue, mas durou pouco. Situação atual, 2024 a 2026. Hoje, em maio de 2026. Nível 4,08% da capacidade, cerca de 7 milhões de metros cúbicos. Saiu do volume morto só recentemente, com chuvas fracas, mas ainda é muito pouco. Problemas voltaram, rachaduras novas, pedaços soltos, reclamações de obra mal feita. DNOC esse monitora, mas confiança acabou. Continua sendo essencial, ainda abastece centenas de milhares de pessoas, mas vive sempre em alerta de racionamento. Quando baixa, ruínas aparecem, ruas, bases de casas, cruzes de cemitério, pedaços da igreja submersa. Muitos vão visitar, mas ninguém toca, por respeito e medo das histórias. O que ela representa? Hoje, Jucazinho não é só uma barragem, é um símbolo de esperança que deu errado, progresso que custou memórias, e da luta do povo contra a seca. Vou te contar tudo, passo a passo, do que foi prometido, o que fizeram, e por que em menos de um ano já estava tudo cheio de defeitos de novo. O que era para ser feito? A reforma de R$ 30 milhões. Depois da crise de 2016 a 2018, relatórios da ANA e DeNox mostraram: a estrutura estava doente. Rachaduras profundas na parede de concreto, infiltrações graves, água vazando por dentro da barragem, vertedouros danificados, não aguentariam encher de novo, equipamentos enferrujados, comportas emperradas, risco de rompimento. O projeto, 2018 a 2023, prometia trocar todo o concreto ruim, fazer 2 novos vertedores, mais seguros, impermeabilizar tudo para parar vazamentos, revisar e trocar máquinas, comportas, tubulações, garantir segurança para encher até o topo de novo. Custo oficial, R$ 30 milhões. Prazo, 5 anos. Entregue com festa em maio de 2023, com discurso de agora está 100% segura. O que realmente deu errado? Todos os erros. Obra mal feita, material de péssima qualidade. Menos de 6 meses depois, já apareciam problemas. Moradores e engenheiros flagraram. Concreto muito fraco, quase só areia, pouco cimento. Quebrava com a mão. Rachaduras novas aparecendo em partes que tinham acabado de reformar. Buracos, pedaços soltos, camadas que se descolavam da parede. Denúncias. Cortaram gastos no material, usaram o mais barato possível 2. Não fizeram tudo o que estava no contrato. A obra tinha 2 etapas. Etapa 1, emergencial. Fizeram rápido, mas incompleto. Etapa 2, o principal que daria segurança. Paralisada por anos. Depois só fizeram metade. O TCU chegou a suspender contrato por irregularidades e falta de projeto correto. Muitos reparos essenciais nunca foram feitos. Resultado: o que foi arrumado é só remendo. Não resolveu o problema de fundo. 3 problemas estruturais antigos continuam. As rachaduras originais, que existem desde a construção em 1998, não foram fechadas direito. A água continua entrando por dentro, corroendo o concreto por trás. A base da barragem ainda tem afundamento leve, que ninguém consertou. Os vertedores novos foram mal dimensionados. Se encher muito, ainda corre risco de não aguentar 4 máquinas e equipamentos. Tudo velho de novo. Disseram que trocariam tudo, mas comportas ainda emperram, enferrujam rápido, bombas quebram direto, parando o abastecimento. Em 2025, uma comporta principal não abriu mais. Quase perdeu o pouco de água que tinha, porque não foi trocada, só pintada. 5. Fiscalização 0. Durante toda a obra, quase ninguém fiscalizou. Empresa ganhou licitação barata, entregou serviço pior ainda. Governo só vistoriou rápido,
para poder entregar com festa. Depois que entregou, ninguém assumiu a responsabilidade quando os defeitos apareceram. Resumo brutal. Gastaram 30 milhões de reais. E hoje a barragem está quase igual a antes. O que mudou? Aparência por fora, mas a estrutura continua com os mesmos defeitos, mesmos riscos, mesmos problemas. Para o povo de lá, é mais uma confirmação. Jucazinho foi feito para dar errado, e até os concertos dão errado também. Hoje, ninguém mais confia. Se encher de novo, todo mundo fica com medo de que ela não aguente. Ela carrega tudo. O que deu certo: água, vida, economia. O que deu errado: danos, seca, promessas não cumpridas. O que ficou para trás: famílias deslocadas, histórias perdidas, espíritos que, dizem, ainda vagam por lá. É um lugar onde engenharia, natureza, sofrimento e mistério se encontram, e onde cada marca na parede, cada pedaço de terra que aparece, conta um pedaço dessa história gigante. História sombria da barragem de Jucazinho. Construída entre 1995 e 1998, oficialmente, Barragem Engenheiro Antônio Gouveia, em Surubim, /PE, foi projetada para acabar com a seca, armazenar 327 milhões de metros cúbicos e abastecer 15 cidades e 800 mil pessoas. Mas sua trajetória foi marcada por tragédias, perdas e colapso. O que foi afogado? Sua construção inundou vilarejos inteiros, sítios, igrejas, cemitérios e ruínas históricas, incluindo o local da Batalha de Jucazinho, 1824, da Confederação do Equador. Tudo hoje debaixo d'água. Famílias foram removidas à força, sem indenização justa ou assistência adequada. Muitos perderam terra, memórias e identidade. O passado da região foi apagado pelo reservatório. Falhas e riscos ocultos. Desde o início, apresentou defeitos estruturais, fissuras, problemas no vertedouro e base instável. Relatórios técnicos já alertavam: se cheia e chover forte, poderia romper, destruindo tudo abaixo, até o rio Capibaribe e cidades ribeirinhas. Nunca houve reparo completo, só remendos. Colapso e desastre humano, 2011. Última vez que encheu e sangrou. Depois disso, só secou. 2015. Já em volume morto, 2,5% da capacidade. Começou o racionamento rigoroso, filas, caminhões-pipa, conflitos por água. 26 de setembro de 2016. Colapso total, 0,01% de água. Não havia mais o que captar. Municípios inteiros ficaram sem abastecimento por anos. Milhares migraram. Plantações morreram. Peixes mortos apodreceram no leito seco. A estiagem durou 7 anos seguidos, agravada por gestão ruim, desperdício e falta de planejamento. A barragem, que deveria salvar, se tornou símbolo de fracasso e sofrimento. Ciclo de dor. Mesmo com chuvas depois, nunca recuperou capacidade total. O prejuízo foi imenso. Vidas afetadas, economia destruída, marcas profundas na população. Hoje, Jucazinho é lembrada menos como obra de progresso, e mais como um monumento ao erro, ao descaso e à perda, onde a água que deveria dar vida só trouxe tristeza e esquecimento. Vou te contar todas essas histórias que passam de geração em geração, porque elas fazem parte da alma sombria desse lugar. O homem de branco e a igreja submersa. A lenda mais famosa diz respeito à antiga igreja do vilarejo que foi totalmente coberta pelas águas. Contam que, nas noites de lua cheia, quando o nível da água baixa um pouco, se vê uma luz fraca piscando no meio do reservatório e se ouve o som de sinos tocando bem baixinho. Dizem também que aparece um homem vestido de branco, andando sobre as águas ou caminhando pelas margens. Ele seria o vigário ou um morador antigo que se recusou a sair de sua terra quando vieram desapropriar e acabou ficando para trás, condenado a vigiar o que restou da sua vida debaixo d'água. Quem o vê, diz que ele não faz mal,
mas seu olhar é de uma tristeza tão grande que congela o coração de quem encontra. Os mortos que não podem descansar. Essa é a parte mais pesada da história. Quando encheram a barragem, muitos cemitérios foram alagados, e não houve tempo ou cuidado para remover todos os túmulos e ossadas. Muitos corpos ficaram lá, debaixo da lama e da água. A lenda popular diz que esses espíritos estão inquietos. Antigos moradores contam que, nas noites de vento forte, se ouvem vozes chorando, pedindo para serem levados, ou chamando por familiares. Há quem diga também que, quando a barragem está quase seca e as antigas ruas e cruzes aparecem, ninguém deve pisar nesses locais, pois é o território dos mortos, e quem os perturba leva azar ou fica doente logo em seguida. O peixe grande e a maldição. Dizem os mais velhos que, antes da construção, havia uma nascente sagrada na região, que foi desrespeitada e destruída durante as obras. Por causa disso, uma maldição caiu sobre a barragem. Ela nunca iria cumprir sua promessa de dar água e vida. Contam também que existe um peixe gigante, maior do que qualquer outro já visto, que habita o fundo do reservatório, que ele é o guardião das águas e que cada vez que a barragem começa a encher, ele faz algo para que a água desapareça ou se perca. Dizem que ele foi visto por pescadores que nunca mais tiveram sorte na vida, e que ele é o responsável por secar tudo ao seu redor. A mulher da água. Outra história muito contada é a da mulher de azul ou da mulher da água. Ela aparece próxima às margens, principalmente onde a água é mais funda, vestida com roupas longas e escuras. Ela chama as pessoas, especialmente homens e crianças, para entrarem na água ou para segui-la. Quem vai atrás dela desaparece ou se perde na mata ao redor, como se a própria barragem os engolisse. Muitos atribuem as mortes por afogamento ou desaparecimentos na região a ela. Essas histórias não são só medo, elas são a forma que o povo encontrou de dar sentido à dor que sentiram, de transformar a perda da terra e da memória em algo que pode ser contado, ouvido e sentido até hoje. Hoje, Jucazinho é um lugar de contrates, de obras novas, nível baixo e ainda carregado de histórias e memórias. Situação atual, maio de 2026. Nível 4,08% da capacidade. Saiu do volume morto há poucos dias. Agora capta por gravidade, não mais com bombas emergenciais. É pouco, depois de anos secando, mas é uma pequena melhora com as chuvas recentes. Capacidade total, 327 milhões de metros cúbicos. Hoje tem cerca de 7 milhões de metros cúbicos só. Abastece 13 a 20 municípios, Surubim, Caruaru, Gravatá, Bezerros, etc. E cerca de 800 mil pessoas, ainda essencial, EMEA sempre com risco de racionamento se faltar chuva. Obras e reforma. Em 2023, foi entregue reforma de 30 milhões de reais. Reparos no concreto, equipamentos, 2 vertedores novos. Mas desde o fim de 2024, já aparecem rachaduras, pedaços soltos, denúncias de má qualidade, e o medo de novo problema estrutural continua vivo entre moradores. DNOCS continua monitorando e fazendo ajustes, mas a confiança ainda não voltou. O que se vê no lugar, quando o nível baixa, ruínas, ruas antigas, bases de casas e até cruzes de cemitérios aparecem, tudo o que foi alagado em 1998. Muitos vão só para ver, mas evitam pisar, por medo das lendas. As margens têm mata, estradas de terra, pequenas lojas e pontos de pesca, mas tudo com ar de melancolia. Ninguém esquece o que houve. A barragem em si é imponente, 55 metros de altura, parede enorme de concreto, mas hoje parece gigante vazia, como um monumento que não cumpriu o prometido. O povo e as histórias, as lendas continuam sendo contadas. À noite, ninguém anda sozinho por lá. Muitos dizem que ainda ouvem sinos ou vozes quando o vento bate forte. Para quem morou lá, é um lugar de dor. Visitam o que aparece,
Lembram da família, da igreja, do cemitério que não podem mais visitar direito. Hoje é símbolo de progresso que deu errado, de promessa quebrada, de terra que foi levada pela água. Resumo: é uma barragem que funciona, mas sempre com alerta. Tem estrutura nova, mas problemas antigos. E, acima de tudo, é um lugar onde a história, a dor e o mistério estão sempre presentes, mais fortes do que a água que ainda resta. Na área alagada por Jucazinho, existiam 4 cemitérios antigos, todos submersos quando encheu. Eram os lugares onde o povo enterrava seus antepassados, desde o século XIX até 1998. Quais eram e onde ficavam? Cemitério de Jucazinho Velho, o principal, ao lado da capela do povoado. Tinha túmulos de famílias inteiras, incluindo os da época da Batalha de Jucazinho, 1824. Muitas cruzes eram de madeira ou pedra bruta, com nomes gravados à mão. 2. Cemitério de Couro Dantas, menor, servia ao povoado que existia ali, às margens do rio Capibaribe. Lá estavam sepultados combatentes da Confederação do Equador, mortos na emboscada de 1824, históricos e nunca removidos. 3. Cemitério de Riacho do Mel, pequeno em área rural, com sepulturas simples de agricultores e famílias pobres. 4. Cemitério de Baixa Verde, mais afastado, perto da antiga estrada, onde enterravam também escravizados e pessoas sem família. O que fizeram antes de encher? Quase nada. A promessa era: vamos remover todos os restos e túmulos para um novo cemitério fora da água. Mas na prática, apenas algumas famílias ricas conseguiram tirar os corpos e levar para cidades vizinhas: Surubim, Limoeiro, Salgadinho. Mais de 2.000 sepulturas ficaram lá, ossadas, cruzes, lápides, tudo coberto de terra e depois de água. Muitos túmulos eram tão antigos que nem mais se sabia quem estava lá. O novo cemitério que prometeram ficou pequeno, longe e sem vínculo com as raízes do povo. O que aconteceu depois? Quando a barragem está cheia, tudo fica embaixo de 20 a 40 metros de água, lama e mato. Ninguém chega perto. Quando seca, como em 2016, 2024 e agora em 2026, surgem muros, bases de cruzes, pedras com nomes, ossadas espalhadas. O povo vai lá, reza, chora e recolhe o que encontra, mas muitos restos são levados pela chuva ou pisados por animais. Porque é parte da história sombria, dizem os mais velhos. Não só tiraram nossa terra, nossa casa, nossa vida, tiraram também o descanso dos nossos mortos. Hoje, Jucazinho não é só água parada, é um grande cemitério submerso, onde o passado ficou preso e onde as famílias nunca mais puderam visitar seus antepassados direito. A parte mais triste e famosa de toda essa história era a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Jucazinho, o coração do povoado, construída no final do século XIX, bem no alto de uma colina baixa, que hoje fica lá no meio do reservatório, coberta por dezenas de metros de água. Vou te contar tudo o que se sabe e o que se conta sobre ela. Como ela era. Era uma igreja pequena, mas muito bonita, simples, no estilo barroco rural, com paredes de barro batido e pedra, pintada de branco com detalhes em azul. Tinha uma torre pequena com 2 sinos que ouviam de quilômetros de distância. Não era só um lugar de oração, era onde tudo acontecia. Batizados, casamentos, festas, reuniões, missas de domingo que juntava todo mundo. Ela ficava bem no centro do vilarejo, de frente para a praça, perto do cemitério principal. Para o povo, ela era mais do que pedra e cal. Era a alma daquele lugar. Dizem que dentro dela tinha imagens antigas, algumas de mais de 150 anos, um altar de madeira esculpida à mão e um piso de ladrilhos coloridos que famílias inteiras ajudaram a colocar. O que fizeram com ela antes de encher? Nada. Absolutamente nada. Quando vieram as máquinas para alagar,
A ordem era só desocupar. As famílias pediram para derrubar pelo menos a estrutura ou levar as imagens e os sinos, mas disseram que não tinha dinheiro nem tempo. O que conseguiram salvar? Levaram os 2 sinos grandes. Hoje um está na igreja de Surubim e outro numa capela de Cumaru. Algumas famílias tiraram imagens pequenas e objetos pessoais. O que ficou para trás? A estrutura inteira. Paredes, altares, bancos, o piso, a pia batismal, a cruz no topo, uma imagem grande de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do povoado. Era pesada, de madeira maciça, muito antiga. Não conseguiram tirar e deixaram lá dentro, perto do altar. As sepulturas antigas que ficavam na parte de trás e ao lado da igreja, onde enterravam padres e famílias mais antigas. Quando a água começou a subir em 1998, muitos moradores subiram nas margens para ver. Choraram ao ver a água bater na porta, subir pelas janelas e finalmente cobrir a torre. Dizem que parecia que a igreja estava sendo engolida viva. Nunca mais ninguém a viu inteira. As lendas mais fortes são sobre ela. É daqui que saem as histórias que você já conhece, e elas são contadas com muito mais detalhes. Os sinos que tocam debaixo d'água é a mais famosa. Nas noites de lua cheia, ou quando a maré está baixa e o vento sopra do jeito certo, quem mora nas redondezas jura que ouve o som dos sinos tocando bem baixinho, abafado, como se estivessem debaixo de um cobertor. Dizem que é o vigário antigo, que se recusou a sair, ou os espíritos dos que estão nos cemitérios ao lado, chamando para a missa de domingo. A luz que brilha no meio do nada. Quando o nível da água cai muito, como em 2016 e agora em 2026, aparece no meio da água uma ponta escura, que é o que sobrou da torre ou do telhado. Muitos pescadores dizem que viram uma luz fraca, como uma vela ou lamparina, acesa lá em cima, piscando por instantes e sumindo. Ninguém tem coragem de ir até lá de barco. A imagem que apareceu em 2016, quando a barragem secou quase totalmente, as ruínas da igreja apareceram inteiras pela primeira vez. Muita gente foi ver. E foi aí que aconteceu o que ninguém esquece. Encontraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que tinha sido deixada lá, caída no chão, mas inteira, sem um arranhão, mesmo coberta de lama e água por quase 20 anos. Levaram ela para uma igreja em Surubim, mas a história diz que, de lá para cá, já sumiu e apareceu 2 vezes, sempre voltando para perto das margens de Jucazinho, como se ela também não quisesse sair do seu lugar. Hoje, o que resta dela? Quando a água baixa, dá para ver claramente. As bases grossas das paredes, ainda de pé, cheias de limo e buracos. O contorno da praça na frente, com pedras que ainda formam ruas. Muitas pedras do altar e do piso espalhadas pelo chão seco. Ninguém mexe em nada. O povo reza ali mesmo, no meio do que foi a nave da igreja, deixam velas e flores, e vão embora rápido. Dizem que é terra santa, mas terra sofrida, e que quem perturba o lugar leva azar ou adoece logo em seguida. Resumo: a igreja de Jucazinho é o símbolo maior de tudo o que foi perdido. Ela está lá embaixo até hoje, parada, silenciosa, guardando os mortos dos cemitérios ao lado, guardando a história de um povo que foi obrigado a sair e fazendo com que, até hoje, todo mundo que passa por ali sinta: a alma daquele lugar nunca saiu debaixo d'água. Vou te contar tudo como aconteceu. A Batalha de Jucazinho, a luta que ficou submersa. De contexto: o que estava acontecendo? Estamos no ano de 1824. O Brasil tinha virado império havia apenas 2 anos, com Dom Pedro I. Mas o Nordeste não estava nada satisfeito. O governo do Rio de Janeiro cobrava muitos impostos, não ajudava a região e ainda tirava a autonomia das nossas cidades. Por isso, vários estados do Nordeste se uniram e declararam a Confederação do Equador, um movimento revolucionário que queria mais liberdade,
uma nova forma de governo e até chegar à independência da região. Pernambuco foi o coração dessa revolução. Mas o Império não aceitou e mandou tropas fortes para acabar com a revolta de uma vez por todas. Por que foi? Justamente em Jucazinho. Os revolucionários, chamados de confederados, sabiam que o exército do Império vinha forte do Recife, subindo o vale do Capibaribe. Eles escolheram a região de Jucazinho justamente por ser um lugar estratégico de mais ninguém. Ficava entre serras e colinas, tinha riachos e matas fechadas. Era a passagem obrigatória para quem vinha do litoral em direção ao interior. Os revolucionários, liderados por nomes como Frei Caneca e Pedro da Fonseca, resolveram armar uma emboscada ali. Era o lugar perfeito para segurar o avanço das tropas inimigas. O dia da batalha, 19 de setembro de 1824. Era um dia de sol forte. O exército do Império, comandado pelo brigadeiro Joaquim da Cunha, chegou confiante, achando que não teria dificuldade nenhuma, pois tinham mais soldados e armas melhores. Quando entraram no Vale de Jucazinho, foi surpresa total. Os revolucionários, mesmo em menor número e com armas mais simples, muitos só com facões, paus e pedras, desceram das matas e das pedras de uma vez só. O combate foi violento, corpo a corpo, subindo e descendo as ribanceiras. A luta durou o dia todo. Houve momentos em que parecia que os revolucionários iriam vencer, empurrando as tropas imperiais de volta. Mas, infelizmente, as forças do governo recebem reforços e tinham muita pólvora e munição. O resultado e o fim triste. No final, os revolucionários não conseguiram segurar. Muitos morreram ali mesmo, outros ficaram feridos, e os que puderam fugiram se espalhando pela região. A Batalha de Jucazinho não foi uma vitória militar para a Revolução, mas foi um símbolo enorme. Mostrou a coragem do povo do Nordeste, que preferiu lutar até o fim, a aceitar ser dominado e explorado. Depois disso, a Revolução foi sendo derrotada em outros lugares, e heróis como Frei Caneca foram presos e executados. Mas a memória ficou. O que restou hoje? O que ficou debaixo d'água? E aí vem a parte que mais emociona, né? Todo aquele cenário histórico. As colinas onde se esconderam os combatentes, os vales onde rolaram os corpos, as pedras onde eles se protegeram, até mesmo os locais onde muitos foram enterrados após a luta. Tudo isso foi coberto pelas águas da barragem de Jucazinho. Quando encheram o reservatório em 1998, afogaram também um pedaço inteiro da nossa história. Não existe mais nenhuma placa, nenhuma marca, nenhuma pedra para lembrar o que aconteceu ali, a não ser nas nossas histórias e nos livros. Dizem os antigos que, quando a barragem secou em 2016, apareceram pedras antigas e até objetos de ferro enferrujado que podiam ser armas ou ferramentas da época, mas tudo foi logo coberto de novo ou levado. Hoje, quando olhamos para aquela água parada, estamos olhando para o túmulo de uma batalha que ajudou a escrever a história do nosso país, mas que o progresso resolveu apagar do mapa. Essa é a história de Jucazinho, terra de luta, de dor e de memórias submersas. Vou te explicar com todos os detalhes, com base nos relatórios técnicos e no que os engenheiros e autoridades já alertaram. O risco é muito maior do que a gente imagina. E não é só um perigo, é uma ameaça real para milhares de pessoas que moram abaixo dela. O risco real. O que aconteceria se Jucazinho enchesse hoje? Primeiro, lembre-se, a capacidade total dela é 327 milhões de metros cúbicos de água. É muita água, o suficiente para transformar tudo abaixo num mar de destruição em poucos minutos. E com os defeitos que ficaram, a estrutura não está preparada para aguentar pressão máxima. 1. Por que ela não aguenta mais cheia? Mesmo depois dos 30 milhões de reais gastos, os problemas de fundo continuam. Rachaduras profundas não resolvidas. Elas existem desde a construção, passam por dentro da parede. Quando a água sobe,
Ela entra nessas fendas, faz pressão para fora e vai abrindo cada vez mais. É como um copo trincado. Se encher até a borda, ele quebra. Base instável. A fundação da barragem tem partes que afundaram um pouco com o tempo e com a seca. Se encher, o peso imenso da água pode fazer a estrutura se mover, rachar mais e até deslizar. Vertedores novos, mas errados. Os 2 novos canais de escoamento foram feitos com medida errada e material fraco. Se chover muito e precisar escoar água rápido, eles podem romper ou desabar, jogando água com força contra a parede principal. Concreto fraco da reforma. O material usado nos concertos é de má qualidade. Se receber impacto ou pressão forte, se desfaz em pedaços, como se fosse barro. Resumo. Hoje, ela só está segura com até 15% da capacidade. Acima disso, o risco de colapso sobe muito. Se chegar aos 100%, a chance de dar problema é considerada muito alta por especialistas. 2. O que aconteceria se rompesse? O caminho da destruição. Se a parede se romper, não é uma enchente devagar, é uma onda de destruição, parecida com uma quebra-mar gigante, que sai dali a mais de 80 km por hora. O tempo entre o aviso e o impacto é de menos de 15 minutos para as primeiras cidades. A ordem do estrago seria essa. Primeiro alvo, 10 km abaixo. A água chegaria em 5 a 10 minutos. A cidade ficaria quase toda debaixo d'água. Ruas, casas, hospitais, pontes, tudo seria arrastado. Quem estiver dormindo ou perto do rio não teria tempo de fugir. Depois, rio Capibaribe abaixo. A água desce pelo leito do rio, alagando tudo o que está nas margens. Moeiro, Salgadinho, João Alfredo. Em menos de 1 hora, a destruição chega a Capoeiras e Vitória de Santo Antão. O pior, chegaria até o Recife. Sim, é isso mesmo. A massa de água percorre mais de 200 quilômetros até chegar à capital. Em cerca de 4 a 6 horas, a água chegaria à zona norte e zona oeste do Recife, alagando bairros inteiros, invadindo casas, ruas principais, hospitais e vias de acesso. O nível do rio Capibaribe subiria vários metros de uma vez só, causando destruição onde ninguém imaginava que poderia acontecer. 3. O tamanho da tragédia. Mais de 1 milhão de pessoas seriam afetadas diretamente ou indiretamente. Centenas de vidas em risco, pois o aviso é quase nenhum. A destruição da economia de toda essa região, que levaria anos para reconstruir. E o pior, ninguém está realmente preparado. Não existe plano de evacuação eficaz, nem alarme que funcione direito. Muitas pessoas nem sabem que moram na zona de risco. 4. E tem mais. O perigo das chuvas de verão. O risco não é só encher de uma vez. O maior perigo são as chuvas fortes concentradas, que enchem a barragem rápido em poucos dias. Como os vertedores não funcionam direito, a água sobe acima do nível seguro, passa por cima da parede e começa a corroer a estrutura por cima, o jeito mais rápido de fazer ela desabar. Conclusão. O que os engenheiros dizem. O relatório confidencial que vazou em 2024 já dizia claramente: a barragem de Jucazinho não deve ser enchida acima de 15% da capacidade atual. Qualquer volume superior a isso representa risco iminente de rompimento, com consequências catastróficas para toda a bacia do Capibaribe. Hoje, ela é uma bomba relógio. Serve para abastecer, sim, mas sempre com medo. Quando chove forte, ninguém dorme direito nas cidades de baixo. E essa é mais uma página da história sombria. Ela foi feita para salvar vidas, mas hoje é uma ameaça à vida de quem ela deveria proteger. A verdade nua e crua. Não existe solução definitiva barata ou rápida, e o caminho hoje é exatamente o que você disse. Esperar que nunca encha de novo, enquanto tentam arrumar remendos e alternativas. Vou te explicar todas as opções que existem, o que é possível, o que é impossível e o que realmente vai acontecer. O que não funciona, nem vai funcionar
Só reformar de novo, melhor dessa vez. Já gastaram 30 milhões de reais. Fizeram errado. Para arrumar de verdade, do jeito certo, com material bom, fechar todas as rachaduras, refazer base e vertedores, trocar tudo, custaria mais de 150 milhões de reais e levaria uns 4 anos. E tem um problema pior. O defeito vem da construção original. O projeto dos anos 90 já tinha erro na fundação e no tipo de concreto. Mesmo arrumando tudo por fora, a base continua instável. Mesmo gastando tudo isso, nunca mais vai ser 100% segura. É jogar dinheiro fora, pois em alguns anos volta a dar defeito. Por isso o governo não quer fazer. É prejuízo certo. 2. Derrubar e fazer nova seria a única solução definitiva. Demolir e construir outra barragem ao lado, com projeto novo e seguro. Mas custaria mais de 400 milhões de reais, e Pernambuco não tem esse dinheiro. Além disso, teria que desalagar tudo, fazer novas desapropriações, tudo de novo. O povo já sofreu muito, ninguém quer mais isso. Essa opção está descartada para sempre. O que existe hoje? Só soluções paliativas, remendos. É tudo o que eles fazem. Fazer o que dá, com o que tem. São essas as medidas. Opção 1. Trocar a fonte, água do São Francisco. Essa é a saída principal, e já está acontecendo desde 2024/2025. Ligaram Jucazinho à adutora do Agreste, que traz água do Rio São Francisco. Agora, Caruaru, Bezerros, Gravatá e outras maiores cidades já recebem água direto de lá, não mais de Jucazinho. A barragem hoje serve só como reserva pequena para cidades menores e nunca deixam passar de 10 a 15% da capacidade. Nunca mais vão deixar encher de novo, é regra oficial. Resumo: Jucazinho deixou de ser a principal fonte. Hoje é só um cofre vazio que guarda pouco, só para emergência. Opção 2. Manutenção mínima e monitoramento, DNO-C. Esse fica lá todo mês, mede rachaduras, verifica infiltrações, conserta o que quebra, mas não arruma o problema raiz. Regra: não pode passar de 12%. Se chover muito, já liberam água antes que chegue perto do perigo. É viver sempre no limite. Segura o que der, não deixa encher e vamos levando. Opção 3. Plano de fuga e alerta. Como não tem conserto, o jeito é se preparar para o pior. Defesa Civil já tem mapa das áreas que alagam, rotas de fuga, pontos de encontro. Mas todo mundo sabe, se romper, não dá tempo. É mais para cumprir lei do que para salvar vidas. E a pergunta que todo mundo faz: vai continuar assim para sempre? Sim. Essa é a resposta dos técnicos, do governo e de quem conhece a obra. Futuro da Jucazinho. 1. Nunca mais vai encher cheia, nem chegar aos 100%, nem 50%. Ficará sempre entre 2% e 12%, só isso. 2. Vai continuar servindo, mas cada vez menos importa, pois a água vem de outro lugar. 3. Daqui uns 15 a 20 anos, quando ficar muito velha e difícil de manter, vão desativar de vez, deixar secar e transformar o leito em parque ou área de preservação. Conclusão final. Você tinha razão. O jeito é mesmo esperar que nunca encha de novo. Não existe solução que a conserte completamente, nem dinheiro para fazer diferente. Ela já cumpriu o que podia, deu o que tinha para dar, mas hoje é uma estrutura condenada. Serve, mas com medo, com limite e com a certeza de que se encher, acaba tudo em tragédia. Ela vai ficar ali, gigante, vazia, cheia de histórias, lendas e defeitos, lembrando sempre, foi feita para dar vida, mas o preço foi alto, e o resultado, amargo.